Boa noite! Bom dia! Boa tarde! Boa madrugada! Esse é o Águas Rasas, nosso podcast, que a gente vem aqui conversar com pessoas interessantes. E a gente gosta do nome de Águas Rasas porque é muito difícil navegar nas águas rasas. A gente tem que cuidar onde pisa, cuidar onde o nosso calado do barco vai bater. E hoje a gente veio, falando em calado de bater, histórias muitas, né? Veio com esses temas. E a Karen veio aqui nos prestigiar hoje e... Foi isso, a Karen fazendo. Porque a gente tem que apresentar o nosso nome. Ah! Quem somos nós? Boa! Viu? Por isso que é bom assim, a intimidade é bom assim. Ela fez um olho assim, caraca, deu alguma coisa. Eu sou o Matoso da Adoção. E... Eu sou a Flaires, da Farol da Liderança. Eu sou a Alice Castro, da Farol da Liderança também. Formamos pessoas para serem boas contadoras de histórias também. E eu sou Karen Sunline, contadora de histórias. Caraca, tá, só letra esse sobrenome. Se alguém for procurar depois ficar interessado. Difícil, né? É Sunline. Tem que fazer biquinho. Tem um trema no O, tem 2 pontinhos no O, que às Aí, vezes tira, às tá, vezes não tá. tira. Então onde é que É tem o trema. sobrenome? É alemão. Alemão? Família veio de lá. Meu pai era sueco, mas meu avô era alemão, então o sobrenome vem da Alemanha. Que legal. E o pai dela é sueco, vindo da Suécia, de navio, Sim. tipo aquela história. Aí Já encontrou começamos minha a mãe, já começou a história. Sim, Encontrou sim. minha mãe maranhense em São Paulo, Aham. casaram. Caraca, é o sul Trocaram do Brasil. cartas. E olha que coisa incrível. Trocaram cartas. Olha que coisa incrível. Trocaram cartas. Olha que coisa incrível. Ele não falava português e ela não falava nem sueco nem inglês. Eles casaram e viveram juntos durante mais de 50 anos. Segredo. A língua do amor. É um segredo. É isso. Não precisa conversar. Muito menos briga. Não tem DR, né? Eu tô brincando, tá, Júlia? Não tem DR, né? Não tem DR, Mas eu falo exatamente. isso, minha mulher fica brava comigo. Eu não devia falar, mas vou ver daqui a pouco. Aqui você tá em minoria total. É, porque minha sogra mora comigo. Ah. E tá tudo bem, meu, é sucesso no casamento, minha sogra mora comigo. Tem dia que eu chego do trabalho, olha minha esposa assim, oi, tudo bom? Boa tarde, tá tudo bem, tá? Sento jogar videogame com meu filho e tá ela e a mãe dela conversando. Nossa, é muito bom, não precisa ficar inventando assunto todo dia. É difícil mesmo, né? É muito difícil ter assunto todo dia. É verdade. Foi uma boa resolução que o universo deu pros seus pais. Foi. E aí ficaram juntos até meu pai Que falecer. legal. É uma coisa incrível. E ele aprendeu a falar e ela também aprendeu um pouco disso. Não, ele Fala, aprendeu deixa eu português, mais ele perto, aprendeu tá português Ele porque aprendeu ele português. precisava pro trabalho, Tá bom. mas ela nunca aprendeu a falar sueco, fala um pouco, entende um pouco, mas nunca aprendeu a falar porque foi pra lá várias vezes, mas... E meu pai falava, ele exercitava em casa, né, pra ele aprender. Então ele falava, por exemplo, chegou uma vez em casa e falava assim, isso aqui é superflu. Num jantar. E aí, isso aqui é superfluo. E a gente não entendia. O que ele está querendo dizer com isso? Sempre era uma palavra que ele estava querendo aprender. E aí, ele tinha que usar a palavra, né? E aí, minha mãe olhava, supérfluo. É isso que ele está querendo dizer. Então, assim, sempre vinha... Ele estava sempre com alguma palavra nova para aprender. E isso tem, esse negócio de sotaque, a gente, durante o meu mestrado, nós recebemos uma alemã em casa. Ela ficou 3 meses morando conosco. Então, a gente falava em inglês e ela falava, não, fala em português que eu vim pra aprender português. E eu querendo, né, treinar o inglês. Tudo bem. Aí a gente gostava muito de suco de pêssego. E aí ela saiu com os amigos dela alemães e ela foi pedir o suco de pêssego. Daí ela olhou e falou, quero esse aqui de pêssego. Aí a pessoa ficou olhando pra ela lá, esse aqui é pêssego? E a pessoa não fez a conexão. Aí no final ela desistiu e falou, uva. Aí ela chegou em casa, eu tô com vontade de tomar um suco de pêssego, mas ninguém me entendia. A uva era mais fácil. Uva era mais fácil. Mas Isso. aí, nos conte, que história é essa? Então, a Alice, né, me convidou hoje. Vocês estão aqui, me convidaram para falar um pouquinho de contação de histórias. Eu, na verdade, tenho aí um ano e pouco nesse ramo, porque eu me aposentei, como a Alice falou, e aí estava buscando coisas para fazer antes de ter que voltar a trabalhar, e aí achei aí a contação de histórias, um grupo, né, que trabalha a contação de histórias ali no NET, na UFSC, e comecei a participar meio sem expectativa, muito mais essa coisa de ouvir histórias. Eu não conhecia, para mim histórias era uma coisa para criança, que era uma coisa que se dá em escola, que tem meu filho tinha aula de contação de histórias, eu adorava ali o professor.
Mas eu fui fazendo o curso e foi assim, abrir um portal para mim a um novo mundo, assim, né? Porque histórias, na verdade, a gente é um conjunto de histórias, né? Cada lembrança é uma história, é bem isso, né? Então qualquer coisa que a gente conte ou que a gente fale da vida da gente, a gente está narrando uma história. E aí tem várias vertentes aí, né? Sim, a gente pode olhar a contação de histórias pelo aspecto educativo, pelo aspecto terapêutico, né? Você recontar a sua história, ressignificar a história. Então, assim, tem várias vertentes. E no curso a gente começou a ter contato, né, com essas vertentes todas, então vários tipos de histórias. Então, se a gente for dar uma olhada, tem narrativas, que é o que a gente mais conhece, tem as histórias de criança, tem as histórias, tem as fábulas, tem as lendas, né? Tem letra de música que dá uma história, muita música é uma história, se você for ler a letra. Um Dia de Índio da Baby Consuelo, né? Se você for ler a letra. Então, assim, tem muitas histórias. Eduardo e Mônica, Legião, né? Exatamente. Roteiro, não é nem uma exatamente. Eu lembrei de Djavan também. Djavan. Não, mas as histórias de Djavan, né? É uma história. Pra entender, tem umas ali que é difícil, hein? E aí tem essas... Tem várias abordagens, né? Então, assim, para cada... Na verdade, eu acho que quando a gente fala de histórias, tem 3 partes principais, né? A primeira é você reconhecer a história que casa bem contigo e reconhecer uma história que tem um formato bom para ser contado. Porque tem muitas histórias que não são legais de serem contadas, ou que não tem começo e fim, ou que na verdade faz sentido para você, mas não faz para o outro. Então, assim, é reconhecer as características principais de uma história. E depois escolher uma história que tem a ver contigo e com o público que você está trabalhando. Então, acho que aí está o grande pulo do gato para você fazer sucesso com a história ou não, né? E depois tem toda a parte de você saber contar a história, né? Porque é aquela coisa de escolher a história e depois saber contar. Então, tem várias técnicas, na verdade, que você aprende e vai desenvolvendo para essas 3 fases, né? Então, é muito legal. A parte de contar uma história, por exemplo, de escolher uma história, tem muito a ver com o seu público-alvo. Com certeza. Então, acho que isso é a principal coisa a principal característica, desafio mesmo. Porque tem o público adulto, né? Tem o público que já é um adulto mais velho, tem aquele público adulto de graduação, que daí já é outra pegada. Tem aquele público jovem, que daí já é outra coisa. Tem aquele infanto juvenil que, assim, é dos 8 aos 14 anos, aos 12. Tem aquele que é infantil mesmo. Então, assim, a gente vê, assim, contadores se especializando em várias categorias. Só idade, né? Tipo, você é da tecnologia de informação, né? Sim. Tem próprio núcleos, independente de idade, que tem interesse e que gosta, né? Que, pô, super-herói ou histórias de história mesmo, né? Do que aconteceu. Eu imagino, deve ser um desafio mesmo. Eu acredito que tudo também vai do tipo de conexão que você quer criar com o público que está ali ao seu lado, né? Exatamente. Então, assim, é muito assim, quando a gente escolhe, por exemplo, né? A gente tem um projeto chamado Trama de Histórias, que é um projeto que vai em empresas para contar histórias, para motivar tudo isso. Então, assim, você pode contar histórias num evento. Aí o evento, em geral, tem... esse evento é um evento que fala de meio ambiente. Então, tu vai escolher uma história que tenha a ver com o meio ambiente, a criação do sol, uma lenda, né? Uma coisa assim que tenha essa motivação. Ou você pode entrar, por exemplo, numa empresa para contar uma história tipo o mito do pomo da discórdia, que já é aquela coisa de a briga entre 3 deusas e o pomo de ouro que vai lá pro meio e não sei o quê, e aí tem Zeus para dirimir o conflito, como é que vai. Então, assim, você começa a abordar assuntos do dia a dia, né, através de histórias e da interpretação das histórias. E isso, na verdade, é o que a gente acaba fazendo com o público, né? Sempre tem, assim, um objetivo para que você determina ou que alguém determina para você quando te pede para contar uma história.
como foi o caso na igreja que a gente Amor contou. Exigente, né? Amor Exigente. Então, e aí vai você escolher a história com aquele objetivo. Então, escolher uma história que vai atender não só o objetivo ali, mas como o humor, né? É uma coisa que você quer que seja triste, alegre, né? Qual é o tipo de emoção que você está querendo suscitar no público e a conexão tua com a história, né? Porque se você conta uma coisa que você não acredita, não adianta. Toda a história, ela tem que ter uma mensagem, uma lição de moral, Não. tem essa... Não. Que, às vezes eu tenho essa impressão, que a pessoa termina a história... Parece que ela vai falar, tipo, conclusão. Isso é muito coisa das fábulas, né? Então, assim, na verdade, o adulto não gosta da moral. Então, que fica uma coisa mais infantilizada, né? Então, assim, a moral, ela tem muito a ver com a parte educativa, né? Como são as fábulas de Esopo e tal. Então, assim, quando a gente trabalha a conclusão da história. Porém, a história tem que ter um fim. Não necessariamente é uma conclusão. Mas o público tem que saber que a história acabou. Entendeu? Então, assim, quando você... Eu vi uma contadora de histórias que ela faz uma coisa bem legal. Ela tem um sininho e ela fala clim, ela começa a contar a história. Quando ela termina, ela faz clim e acabou a história. É o plim-plim né? da Globo. É o plim-plim da Globo. Ela tem um sininho assim. Então, assim, que você... Aí tem uma outra que faz assim. Ela sobe quando ela começa a contar histórias e depois, quando ela termina, ela desce. Né? Então, assim, você pode criar ou um movimento ou um som para marcar, porque assim as histórias, acho até mais bonitas, elas não têm um fim assim óbvio, cravado, né? Cravado. Não, isso aqui e acabou, né? Não tem começo, meio. Felizes para sempre. Se sair muita palma, eu vou acabar aqui e tá por cima. Deixa o resto que você perguntar. Porém, a história não necessariamente precisa ter um fim marcado, mas ela tem algumas coisas que são importantes, do tipo você tem que localizar a história no tempo e no espaço. Por que isso é importante? Porque principalmente hoje em dia, quando a gente fala do ser politicamente correto ou não, se a gente for pegar as obras de como chama, do Monteiro Lobato, né? Você tem que cuidar. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem. Então, se você localizar a obra, né? Fala assim, não, essa obra foi escrita no século XVIII, né? Essa lenda veio de tal povo. Então, assim, se você localiza, aí você já dá pro público já aquela contextualização. Então, o contextualizar a história é muito importante. Nem que isso não esteja no começo da história. Tu não precisa começar a contar, né? Era uma vez lá não sei onde. Não, pode estar lá no meio, tem uma história até da... Uma referência. Uma referência. Que no meio da história ela fala assim, em Praga, aí você sabe que vem de lá, e aí essas coisas todas. Então, assim, a história ela precisa ter alguns elementos. A outra coisa numa história, já que a gente tá falando das histórias, né? Do conteúdo em si. A outra coisa também que é importante é o título, né? Uma história tem que ter um título que tenha a ver com a história, em primeiro lugar, né? Pra você não estar vendendo gato por lebre. E ela tem que ser alguma coisa que seja, como fala, forte, né? O título não pode ser muito longo, né? É uma coisa que ele tem que ser uma coisa mais chamativa. Para vender a história. Para vender a história, exatamente. Então, se você for escrever uma história, vamos dizer assim, você teria que prestar atenção nesses elementos. Ou se você for contar uma história, acho que a gente tem que prestar atenção hoje em dia, né? Principalmente localizar no tempo e no espaço, para não ficar perdido, assim. Eu vi algumas histórias, outro dia uma menina estava contando uma história era uma história que falava de mulheres. Eu sei que na história tinha lá um casamento, o rapaz chegava e ele casava ele pedia a mão de 2 irmãs. E no final da história ele casava com as 2 irmãs, né? Então, assim, essa coisa, é a dualidade feminina, aí tu pode, né, fazer uma viagem e tal. Mas não, de repente, aonde foi escrita essa história naquela época, as pessoas casavam com 2 mulheres, eventualmente com 2 irmãs. Desde que você dê a mesma condição de vida para as duas, você pode, né? É a regra do país. Então assim... Coitado, vai ter que ter 2 sogras, né, pra poder botar pra conversar. E outras coisas também, né, de uma história. Você tem que ver o tempo, né, histórias assim, entre 3 e 5 minutos. Isso eu tava pensando. Outra coisa que eu acho que influencia, pelo menos que eu percebo, é também o tom da voz para contar as histórias. O tom da voz.
Eu acho a minha voz fina, eu acho que a minha voz não é uma voz legal pra contar história. Mas a tua voz, ela é uma voz macia. Ai, a voz da Clara é maravilhosa. É maravilhosa. E eu acho também isso traz o público pra você, né? Traz a intenção. Ou então alguém fica, ai meu Deus, que vozinha. Mas eu acho que mais que tom é o usar, né? Aquele momento do suspense, aí dá pausa. Né? Dá pausa. Isso é uma coisa muito importante. A gente tá entrando aqui no contar a história agora, né? A história, ela assim, toda história começa com silêncio. Isso é uma coisa muito legal. Porque antes de você contar a história, você tem que... se incorpora ela, né? De alguma forma. E aí você vai transmitindo ela. Toda a história começa com... É que tipo, entra no personagem, né? Entra uma interpretação. no personagem, né? Exatamente. E aí, o mote de contar uma história é compartilhar alguma informação, alguma emoção, né? Então, assim, o que a gente não pode ter é a expectativa que o outro vai entender exatamente aquilo que a gente teve que transmitir, né? Aí já acabou, né? Como é que não vai criar expectativa? É difícil nessa vida. É por isso que a história tem que satisfazer você em primeiro lugar, né? Você tem que incorporar a história, você tem que gostar daquela história, você tem que acreditar naquela história, entendeu? Porque se você não tem tudo isso, o outro não vai conseguir pegar. E cada um é um mundo, né? Então, quando você conta uma história, você está jogando para uma pessoa uma informação que vai bater nela conforme o background dela, né? É verdade. Então, é muito engraçado. Exato. Então, é muito engraçado como os feedbacks são muito diferentes, assim. É muito legal, ao final de um evento e tal, pegar o feedback da contação de histórias, porque é uma... cada um vai te dizer, às vezes você nem imagina, né? E ele tá trabalhando com as informações dele mesmo. Porque aquilo entra, daí a pessoa lembra talvez de outra história ou de uma vivência e vai encapsular aquela memória diferente. E aí, é muito engraçado isso que você falou, Flá, porque a gente, no grupo de contação de histórias, a gente tem exercícios com um professor de teatro, né? Porque tem muito isso da voz, né? Então, assim, o volume da voz, você olhar para as pessoas que estão, para quem você está contando a história, né? Não se distanciar para baixo, assim. Você falar todas as palavras, né? Porque a gente vai engolindo. Todas as letras das palavras. Todas as letras, exatamente. Quando fizer, né? Quando fizer as onomatopeias, tipo, e a abelhinha zzz, não é zzz, é zzz, né? Uma coisa que seja presente, né? Então tem vários truques e toda a expressão corporal, né? E isso, assim, varia de contador para contador. Tem um dos maiores contadores da ilha aqui, que é o Sérgio, que trabalha na Sarapiquá, não sei se ele ainda trabalha lá. Ele conta histórias assim, ele senta, ele é excelente contador de história. Ele senta, Sérgio Belo, o nome dele, ele senta, coloca as mãos assim, pra criança pequena. E ele conta a história do começo ao fim e as crianças param todas para escutar. Legal. Ele não se mexe, ele fica assim, até o final da história. Então é uma coisa incrível, assim, né? O que ele faz ali? Qual é a mágica? Energia, Energia. Então, assim, cada contador tem o seu estilo. E a voz combina com as histórias que você escolhe, por incrível que pareça. Quem tem a voz mais fina, assim, gosta de contar histórias, muitas vezes para criança, né? Que é engraçado porque você acaba escolhendo aquilo que cabe melhor em ti. Né? Por instintivamente mesmo, assim. Instintivamente mesmo. Consciente, legal. E a história vai passando, né? Ela tem uma coisa assim de você ter que decorar o texto, mas a hora que você fala, né? Tem toda... você passando aquela mensagem, né? Então, assim, o texto tem que estar super bem decorado. Tem coisas, assim, que a gente começa a contar histórias, é complicado, né? Até a gente se soltar, né? Mas é uma coisa... o volume da voz, como você falou, a altura é uma coisa muito importante. Aonde você tá... Às vezes você tá num ambiente maior, muita gente, aí você tem que ter voz para aquilo. Então, quando a gente sai para contar histórias...
Aí depende do público, depende da tua voz. Nesse lugar aqui, fulano de tal, não dá pra contar que você não escuta. E se tiver equipamento, é bom saber usar microfone, bem que tem uma série de manhas assim, de como usar o microfone. Eu nunca contei com o microfone, né? O dia que você fizer vai ver. Um dia a gente pode até combinar de contar aqui uma história e interpretar ela assim, nessa vibe. Uma história de 3 minutos, né? Hoje no final do episódio. Não preparei. Não preparei. Aquela que tá no sangue, mas a gente tem tempo, daqui a pouco. E da sua história, né? Antes de contadora de história, o que você acha que te preparou para, além da vontade de fazer isso pós-aposentadoria, o que você vê, né, que eu conheço algumas passagens, mas o que você acha que te ajudou a hoje ser uma boa contadora de histórias? Eu acho que a ligação com histórias é muito emocional, né? Eu acho que sempre com a gente é muito emocional. E comigo, em especial, teve meu pai. Meu pai adorava contar histórias. Eu lembro que quando a gente era muito pequeno, assim, bem criança, tipo 2, 3, 4, 5 até 6 anos, ele tinha aquela enciclopédia dos irmãos Grimm. Ele contou todas aquelas histórias. Ele colocava, eu tenho uma irmã, né? Ele colocava uma em cada perna sentada, assim. Colocava o livro e ele contava histórias. Então, assim, tem essa lembrança afetiva muito forte do meu pai. E com o meu filho também, a gente contou muita história pro Guilherme. O Guilherme tinha também aula de contação de histórias na escola. E foi ali nas aulas de contação de histórias, na verdade, que eu comecei a me dar conta que contador de histórias é uma profissão, né? E na escola, porque eu ia buscar o Guilherme na escola e tinha o Sérgio Belo lá dentro, contando histórias, e eu ficava do lado de fora da porta, sabe? Ouvindo. E era uma coisa muito legal. E o Rui também, meu ex-marido, contava sempre histórias pro Guilherme. Então essa coisa da contação de histórias sempre foi muito pra mim emocional, mas infantil. Eu fui conhecer a parte adulta da história agora, né, depois de aposentada. E tem toda essa parte da contação de história de contos adultos, né? Então, assim, por exemplo, Mia Couto, né, que eu trouxe o livro aqui, né? Que meu Deus do céu, um escritor moçambicano que tem coisas lindíssimas, né? Clarice Lispector, Marta Medeiros, e aí vai, né? A gente tem aí um acervo de histórias para adultos que é uma delícia. Então tem saraus de adulto, é um mundo, gente, é um mundo. Contar histórias é um mundo. Que legal. E a gente conta histórias, e eu acho que uma coisa que eu não entrei ainda, que é uma vertente que deve ser a mais bacana de todas, é você escrever suas próprias histórias, né? Imagino. Isso deve ser muito bacana, e assim, eu acho que começa por contar, porque você começa pegando as características mais importantes, como que as pessoas escutam, assim, numa história, cada palavra, ela faz diferença, sabe? Cada palavra. Então, outro dia eu peguei uma história que estava em inglês para contar em português. E aí eu fiz a tradução literal. Aí não funciona. Não acredito. Não funciona. Aí era muito comprida, tinha 7 minutos, não, tinha que cortar. Aí você começa a escolher as palavras, aí você repete palavras. O que eu quero dizer com essa parte do texto, né? Então isso é uma coisa que você faz toda vez que você lê uma história, né? Que você vai contar uma história, você estuda ela sob todos esses aspectos até, assim, ela tá dentro de você, né? Você tem entendido ela totalmente. É um estudo, é uma delícia. Eu fiquei curioso, as meninas trabalham com consultoria, né? Será que tem alguém nesse grupo, ou você já imagina que a gente pode usar essas técnicas de contação de história para uma palestra, para um recado profissional mesmo, não só a analogia, né? Sim. Fiquei pensando nisso. Porque tem assim, a gente tem esse projeto de trama de histórias, né? Que tem a pegada dele. Uma das coisas que se faz bastante... É assim, ó, vamos por partes aí. Tem uma coisa importante aí, né? O que é a trama de histórias, o projeto que a gente gostaria de pôr em prática, é diferente do que é diferente do storytelling,
Né? Não sei se vocês já ouviram falar do storytelling. Então, o storytelling tem aquela coisa de, eu vou contar a história da empresa. O storytelling é muito utilizado no marketing. Veio uma onda aí, um monte de mentirada também. A jornada do herói. A jornada do herói, tem todas aquelas coisas assim, bem, né, organizadinhas para dar certo e tal. A trama de histórias visa assim, você contar a história da sua empresa, ou ajudar a pessoa a contar a história da própria empresa, mas a história como parte da cultura organizacional e não para vender para um cliente. Então a história que a gente conta, que a gente gostaria de contar, da empresa para dentro, sabe? Essa que é a diferença do storytelling que hoje tem ali do marketing. Então, e aí eu acho que para dentro você pode contar a história em vários aspectos. Você pode pegar contextualizar um assunto da empresa dentro de uma palestra e trabalhar essas técnicas de história. E ao invés de fazer um slide, conta uma história. Cara, conta uma história. Eu uso muito bastante. legal. Eu uso bastante revelando o passado aqui, a Fly e eu fizemos teatro juntas. Que legal. Nós éramos... Por isso que eu tava tão interessada em como é que faz a impostação. Nós fizemos teatro juntos. E eu sou hoje palestrante, professora de empresas, mas trabalhei muitos anos, inclusive, com a Karen, na sala de aula da graduação e pós-graduação. E eu vejo que a capacidade de você pular de um assunto técnico para uma narrativa, seja para dar um exemplo, para localizar. Então, eu tô falando, é muito importante ler. Por exemplo, se você tá num cenário assim, alguém te pede uma sugestão e você fala, eu li num livro, é muito mais interessante do que você falar que, eu vi um vídeo de 3 segundos. Então, eu fui para uma história, coloquei a pessoa num cenário em que ela consegue se ver e falar, realmente, eu já estive numa mesa em que alguém falou que leu um livro e eu achei mais legal do que o outro que viu um Reels de 3... A profundidade que o livro traz. Então, você consegue trazer várias questões numa história que nem existe, entendeu? Talvez a pessoa nunca viveu isso, mas ela se vê. E aí eu penso que qualquer narrativa, né? É muito... Eu sou apaixonada por histórias. Então a gente vê maratonando série, são histórias. Filmes, bilheterias, são histórias. As músicas são histórias. Papo, quando a gente tá aqui, podcasts são histórias, todo mundo contando história. Porque a gente se identifica muito com a vida que as histórias trazem, né? A narrativa, e às vezes tem histórias. E aí eu vejo muito no meio empresarial os cases de sucesso, né? Que são as histórias mais contadas. Como fulano que vendia um carrinho de cachorro-quente se transformando, que são essas mais marqueteiras, que daí tem a jornada do herói, tipo, ele comia pão com nada, né? Ou como diz lá na minha terra, o pão com taio, já ouviu essa? Não, taio não. Então, você pega um pão, faz um taio no meio e come. Tudo é narrativa, né? Todas as histórias, a nossa vida. E aí, dentro do campo empresarial, você usar a história tanto para levar a pessoa para uma analogia, né? De alguma vivência que ela... Ou ela já viveu, ou ela consegue se ver naquela situação. Então, eu vejo que o uso da história e das possibilidades que ela traz é muito rico por conta disso. Então, eu uso muito em palestra, sala de aula, às vezes até em atendimento, na consultoria, a pessoa tá meio patinando, eu fico lá, vamos cá, vamos imaginar. Isso. Ou eu conto histórias de outros clientes também, isso acontece. Olha, eu tive um cliente, Imaginar. reais ou não, Isso aí. né? Mas ajuda muito, porque eu penso que é o ser humano. Antes da escrita, quanta história se passou de boca em boca, né? Nós somos um mosaico de histórias, na verdade, né? E aí a história tem essa coisa assim, pessoalmente, né? A nível de indivíduo, é a coisa da imaginação mesmo, né? Para criar, você tem que imaginar. E a história, diferentemente do vídeo, ela te dá esse espaço para criar, né? No cérebro. O vídeo, ele já te dá pronto ali. Imagine uma pessoa com um vestido cor-de-rosa, né? Imagine, veja. Exato, exatamente. Essa que é a diferença ali da coisa da imaginação. Então, assim, tem essa parte do imaginário, né? Que eu acho que a história traz muito. E organizacionalmente falando, eu acho que a gente tá passando assim... e a gente não percebe que é o quanto que as histórias são importantes
na cultura organizacional de uma empresa. Porque uma empresa, ela vai se desenvolvendo conforme as histórias que as pessoas lá dentro vão contando sobre elas mesmas. E vão sobre acreditando. Exatamente. Então, você ter esse portfólio à disposição para inclusive, quando alguém entra, essa coisa do onboarding das empresas, você trabalhar com histórias e não com slides. Sabe? Chama alguém para ir contando a história e faz até uma dinâmica disso. Isso seria uma coisa muito bacana. E é uma coisa que a gente ainda não vê, né? Mas está aí para se desenvolver. A comunicação dentro da empresa, né? A comunicação clara, a comunicação assertiva e uma comunicação mais empática também. Exatamente. Então, você consegue trazer isso dentro da empresa com a cultura organizacional. Quando você traz histórias para as pessoas, quem está chegando, quem está saindo. Quem está saindo, quem Isso é contar a muito sua importante. história. Tem história de quem tá saindo que é melhor que não seja. Que é melhor... Mas por falar em história e saindo, o que você preparou pra contar pra gente? Então, gente, eu trouxe aqui uma história assim para encerrar de Mia Couto, e que eu gosto muito, que se chama... Mia Couto, ele é um escritor moçambicano, né? Então, ele é ali da África. Então, o nome da história é A Árvore dos Sapatos. Muito longe daqui, lá no sul da África, não há muito tempo atrás, vivia uma tribo que não usava sapatos. Para que sapatos, se a areia era tão macia e a grama também? Mas, às vezes, as pessoas tinham que ir à cidade. Então, para resolver um assunto, às vezes para ir no cartório, às vezes para ir para o hospital, às vezes para ir para uma festa, às vezes para ir para o enterro, né? As pessoas precisavam usar sapatos. E era um tal de pedir emprestado, pede emprestado daqui, pede emprestado dali, e causava maior confusão. Foi aí que o velho mais velho da tribo, e como tantas vezes acontece, o mais sábio também, resolveu o problema. Ele abriu uma tenda de aluguel de sapatos na entrada da vila. Então ele foi lá para baixo de uma árvore bem frondosa e instalou-se lá à sombra da árvore e pendurou os sapatos em todos os galhos. E era todo tipo de sapato. Era sandália, era chinela, alpargata, bota, botina, sapato de salto alto, sapato fechado, sapato aberto, sapato de casamento, sapato para enterro, todo tipo de sapato, todo tipo de cor, né? Todas as cores e tamanhos. E as pessoas, então, na hora de sair da cidade, na hora de sair da vila, alugavam os sapatos, iam para a cidade resolver os seus assuntos e quando voltavam, devolviam os sapatos. Só que elas tinham que pagar um aluguel. E qual era o aluguel? O aluguel era que no final da tarde, depois que todo mundo já tinha terminado o serviço, já tinha jantado, já tinha tomado banho no rio, eles se reuniam em volta da tenda para ouvir de quem tinha alugado os sapatos por onde os sapatos dele tinham andado. E você? Por onde andaram seus sapatos hoje? Que massa! Ai, até me arrepio. Muito bom. Karen, quem escutou você falar e tá muito feliz como nós estamos, como que consegue também ser um contador de história? Onde a gente pode procurar? Quem a gente procura? Como que funciona? Então, gente, eu acho que tem vários grupos, né? Eu não estou por dentro de todos os grupos, mas o grupo que eu participo é um grupo da UFES que ele fica... Ele, na verdade, é um grupo, é um curso de contação de histórias num espaço chamado NET, que é um núcleo da terceira idade, que fica dentro da UFES. Então, aqui em Florianópolis, isso. Então, para quem quer se inscrever, tem que ter 50 a mais, para este grupo. O que choca tem é que chamar ser de 50 a mais. 50 a mais, também acho. Aliás, já tá vindo aí uma outra história de 70 a mais, terceira idade, né? Essa coisa toda. 80 mais da terceira idade, como 70 no banho. Mas enfim, então você tem que ser 50 a mais e na verdade é um grupo aberto à comunidade, você não precisa prestar vestibular nem nada, é só ir lá se inscrever, né? E fazer o curso, se dedicar. Eles também têm dentro do NET um grupo de contação de histórias. Que não é o curso, mas são pessoas que se juntam para contar histórias em vários lugares. Então, em hospitais, em escolas e tudo isso. Na Lagoa tem outro grupo também, que se reúne ali na pracinha da Lagoa. Eu também não... Eu soube desse grupo porque eu os vi uma vez contando histórias no barco que faz a travessia da Lagoa, que vai para o canto da Lagoa. Muitas vezes eles contam histórias no barco. Demora. Mas aí uma coisa mais... eles, né, nessas contações, para distrair é ótimo.
eram mais a história de peixe, né, em geral, Sim, assim, sim. mas aí essa mais focado para o público infantil, mas tem vários grupos. Eu acredito que na cidade de vocês aí, na bairro de vocês, com certeza vocês acham um grupo. E tem também um outro projeto que eu trabalho com uma mitóloga, uma psicóloga, que ela, na verdade, a pegada dela é mitos. Ela tem no Instagram ela tem uma vocês podem ver, é muito legal. Ela é @mitosnodivã, né? E se vocês quiserem dar uma entrada no Instagram, vê a Ana Maria Beluso. Ana Beluso, ela é ótima. E então, assim, eu acho que só procurar, Flá, o que você acha? Vamos Sempre deixar tem também gente querendo contar histórias. Do Águas Rasas. Isso, As isso, informações aqui também aqui coloca. embaixo a gente coloca. Ana Beatriz Beluso, desculpe, Ana. Muito obrigado aí todo mundo que tá aqui com a gente. Obrigado, Karen, por ter vindo. Obrigada, foi uma delícia estar aqui compartilhando isso com vocês. a gente gostou Quem muito sabe também. que eu volto para contar uma história, para a gente interpretar uma Sim, história eu do acho ponto de bom, vista é uma empresarial, boa. organizacional. Beleza. Beleza, Obrigada, aí. gente. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. E é isso, Águas Rasas.